Deu. Tá gravando, agora compartilhar. Pois bem, vamos lá. Bom, eu coloquei esse tutorial aqui, ó, né? Porque é o que o pessoal do mestrado, por exemplo, que já está usando esse software já há bastante tempo, eles usaram todo esse tutorial que eu coloquei para eles e eles se deram bem, tá? Foi bem tranquilo e tal e tal. Até coloquei como é que tu identifica se teu computador é 32 ou 64 bits. Né? Então tem ali, vai na área de trabalho, com o botão direito, propriedades, e analise tipo de sistema. Tá? Então, é a maneira, desculpa, a maneira da gente encontrar se é 32 ou 64. A partir daí, tudo segue uma sequência, tá? Em que lá no final tu tem que colocar um código, que é esse código de autorização aqui. Tá? Eu acho que sem o parênteses, tá? Deixa eu ver depois aqui. Sem o parênteses. Vamos ver. Ele tá com parênteses ali, mas não é com parênteses, tá? Talvez tenha sido isso, não sei. Aí, o que acontece aqui? Ó? Vocês receberam esse arquivo, que é o arquivo de instalação. Então, esse arquivo de instalação, vocês têm que colocar o mouse em cima do que vocês vão baixar. Vocês vão baixar 32 ou 64. O meu é 64, a maioria deve ser 64 também, tá? Bom, aí ele não dá direto, então olhe bem. Vocês têm que usar a tecla Ctrl, ó, tá vendo? Olha de novo, ó. Então, o que me interessa daqui, do programa, do arquivo chamado instalação? Me interessa esse númerozinho aqui, o código de autorização, tá? Que não tem o parênteses lá, é o código que tem lá no outro arquivo, mas sem o parênteses, tá? E vem aqui, ó, se é 64 bits e não adianta nada, tu clicar em cima que não vai adiantar, pelo menos o meu aqui não está adiantando. O que vocês devem fazer então? Vocês devem simplesmente colocar o mouse em cima do que vocês têm, e aí vocês estão vendo ali no mouse, aparece Ctrl. Ctrl e clique no link. Então tem que apertar a tecla Ctrl, ó, vou apertar agora. Ó, e aí apareceu essa mãozinha. E a partir dessa mãozinha, tu dá o clique e a partir daí ele não precisa mais dessa tela e vocês têm que seguir a tela do tutorial. Não sei se vocês fizeram isso ou não. Alguém que entre com voz, gente, para a gente conversar, senão acho que fica ruim. Alguém que tentou aí, tente entrar com voz aí. É possível? Hein, gente do céu? Gente, alô? Estão me ouvindo? Então agora diga sim ou não. Gente, será que eu tô falando sozinho? Ih, eu acho que eu tô. Alô? Ai, estão ali, estão aí, tá. Ah, tá, gente, mas a minha dúvida é essa. Gente, eu preciso de alguém que fale comigo. Ai, ai, tem até às 11 para alguém falar, mas tudo bem. Lá, 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 lá. Eu não vou pedir para alguém aqui, podia pedir para alguém. Gente, eu quero falar com alguém. Que coisa. Eu tenho que saber se vocês fizeram isso que eu citei, senão não adianta nada. Ó, repetindo, tá? Vou repetir, ver se vocês fizeram isso, tá? Ele é rápido de instalar, não precisa ser agora, porque agora você não tinha perder tempo na aula, tá? Mas eu preciso disso, ó. Vocês têm que vir primeiro na instalação, tá?
Esse código aqui é super importante no final, repito, no final, tá? Ele não tem, aqui é o mesmo código daqui, ó, é o mesmo código daqui, só que não tem parênteses, tá? É o código porque o parênteses ele é só para fechar aquele lá, ó. Então ele vai até esse número. É o mesmo código daqui. Mas o primeiro que você tem que vir é aqui. Se vocês receberam e vocês põem o mouse em cima, por exemplo, definiram que vocês é 64 bits, põe o mouse em cima e não acontece nada, não vai acontecer nada, tá vendo? Eu tô aqui, ó, clicando e não acontece nada. Por quê? Porque vocês têm que, ó, vir aqui em cima do 64, apertar, tá aqui escrito, gente, no quadrinho, ó, Ctrl mais clique no link. Então, Ctrl, ó, apertei a tecla Ctrl e já apareceu uma mãozinha. Eu não vou clicar aqui, porque senão eu vou ter que começar a instalar tudo no meu, entendeu? O meu já está instalado. Então, a partir daqui, vocês cliquem e a partir daí vai só jogando para frente. E aí, a partir daí, tu tem que ver o tutorial que está ali, ó. Espera baixar, leva um pouco de tempo. Quando baixado, clique no arquivo, esperar um pouco, né? Clica no arquivo que vai baixar, ele vai ficar preparando para instalar, avançar, né? No aviso que aparece, tem que clicar eu concordo, tá? IBM 26, Python não, coloca não, não precisa. Avançar, instalar, espera, ele vai concluir. Aí ele clica em licença do usuário autorizada e vocês vão colocar este código aqui. E aí, avançar e concluir, e deu. Para achar o SPSS, vocês aí procurem pesquisar, às vezes já aparece direto na área de trabalho, às vezes ele está em algum lugar ali que vocês podem levar para a área de trabalho, tá? Ou ferramentas e tal. O meu aqui está na barra de ferramentas, ó, aqui embaixo, né? Então essa que é a ideia. E como eu coloquei ali, qualquer coisa prende o grito, tá? Eu queria só de alguém, gente, que me dissesse pode ser escrito, tá? Olha ali, na aula agora, achei que tinha conseguido ingressar, tá? Alguém fez esse procedimento que eu disse ou não? Ah, não consegue ver se o computador é 32, tá? Então, vamos lá. Aqui no tutorial. Então, vai em este computador, aí tem que ver, cada um, né, tem o seu, na área de trabalho e clique com o botão direito em propriedades. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Tá vendo? Ó? Este computador. Meu computador, este computador, normalmente é isso que a gente tem aqui, na área de trabalho, tá? Ou tem que procurar onde é que está isso aqui. Com o botão direito do mouse, tu vai, ó, botão direito, vai em propriedades, espera um pouquinho, e aqui aparece, ó. O meu é, onde é que ele tá? Aqui, ó, tipo de sistema, tá vendo? 64 bits. Tá? Então tem que vir de novo, só para repetir, ó. O meu tá este computador, de vocês pode ser meu computador. Normalmente está na área de trabalho, tá? Se não tá, procura aqui embaixo, ó. Aqui embaixo vocês podem procurar tudo que vocês têm no computador de vocês. Vocês vão com o botão direito do mouse, vamos então em propriedades, botão direito, propriedades, espera um pouquinho, tipo de sistema, sistema operacional 64 bits. Eu acho que a grande maioria deve ser 64 bits, tá? Olha ali, ó. Eu baixei. Frederico baixou. Frederico, tu vai agora organizar aí os colegas a baixar. Consegui só isso dos bits. Tudo bem. Não, mas, gente, Frederico é bem tranquilo, né? Seguindo aqueles passos ali, gente, deu pra bola, tá? Dá pra gente fazer tranquilamente. Tá bom? Frederico, foi tranquilo, Frederico, ou não foi? Frederico, ali, ó, sim, eu segui o tutorial. Beleza, é só seguir o tutorial. Tá, gente? Mas vamos fazendo aí, tá? A gente vai, se vocês não conseguirem. Agora, para a semana que vem, eu gostaria muito que todos tivessem, tá? Então, qualquer coisa aí, né, pede uma assessoria aí
para mim ou para o Federico. Pronto. Achei os bits aqui. Os bits é bem tranquilo, tá, gente? O é 64 e 32. A maioria é 64, eu acho, né? E aí depois vai lá naquele arquivo chamado instalação, esse que está em azulzinho aqui. Vai aqui no 64, bota o mouse em cima, só bota o mouse em cima, tecla Ctrl, mãozinha, clica na mãozinha, clica ali no 64. Bem clicar, ó, tirei o Ctrl, saiu a mãozinha, botei o Ctrl, a mãozinha apareceu. A partir daí é só jogar até o final, tá? Esse software vocês vão ter direito até acho que fevereiro, tá? Depois ele automaticamente, vocês não vão conseguir mais acesso, tá? Mas vamos lá. Gente, então, essa era a ideia, tá? Passar para vocês aí. E eu não vou agora aqui esperar cada um, porque a gente vai perder um pouco de tempo, tá? E aí fica naquilo, assim, hoje a gente dá uma noção para vocês o que é o programa, tá? E aí sim, na semana que vem, a gente precisa trabalhar legal essa parte aí com o software, tá? Hoje seria também, mas tudo bem, hoje vocês vão ter uma noção do como é que funciona este programa aí, tá? Tranquilo? Tranquilo? Então, vamos lá. Então, gente, o que nós temos aí? Eu passei para vocês também um material que vocês devem baixar, né? E deixar sempre uma opção para vocês, senão toda hora vocês vão precisar baixar. Baixe uma vez só, tá? Grava ele aí na área de trabalho de vocês, porque esse é o material que a gente vai trabalhar até janeiro, tá? Até ali, no final de dezembro, início de janeiro. Então, a gente tem aí algumas aulas, né? Acho que um total aí, vamos ver, hoje é 3, nós temos 4 aulas em novembro, em dezembro nós temos mais 4 aulas em dezembro, então com 8 aulas dá para ter uma noção bastante clara. Sobre a questão das notas, tá, gente? Eu costumo sempre, quando vocês fazem as avaliações, já colocar rapidamente, mas como caiu num feriado aí tudo, e eu coloquei o seguinte na minha cabeça, tá? Até para melhorar um pouquinho, porque o ritmo de trabalho está imenso, eu acho que de vocês também, lógico, e eu optei, nesse final de semana, ou nesse feriado, não abrir o computador. Eu vou dizer a vocês que eu só abri ontem de noite para colocar o material para vocês, para as turmas que eu tenho nessa semana, e deu, sabe? Eu acho que foi muito bom, né? Consegui fazer uma coisa, consegui ver filme, consegui dedicar um pouquinho mais aqui para casa e para a família, que eu acho que é importante a gente fazer isso também. Então, eu não disponibilizei nota nenhuma, tá? E eu, a partir de hoje, à tarde e noite, eu já começo a avaliar os trabalhos e já disponibilizo as notas, creio que mais tardar amanhã já vai estar aí. Sobre as notas seguintes, tá? Nós vamos trabalhar, nós vamos ter as notas seguintes em forma de trabalho e também presença nas aulas que a gente vai ter daqui até o fim, tá? Então, é importante, sim, a presença. Vou cobrar a presença a partir, né? Vocês já sabem que eu já estou cobrando e estou fazendo chamada mesmo, salvo alguns dias aí que a gente não teve aula, logicamente que deu presença para todo mundo e tal. Mas assim, ó, a gente vai trabalhar a segunda etapa dessa maneira, a maneira de que vai ter trabalhos que vocês vão ter que fazer, cada um seus, no software, tá? E vocês vão me enviar. São pequenos trabalhos que vocês vão fazer em 20 minutos, 30 minutos, tá? Então, provavelmente vão ser aí uns 6 ou 7 trabalhinhos, pequenos, tá? Mas vocês vão ter, aí sim, vocês vão ter prazos para entrega, porque daí a gente vai cobrando exatamente em cima disso, em cima de um prazo de entrega, da entrega, de saber se tudo que tu fez foi correto, e mais a questão da presença. Então, a nota, ela vai ser um conjunto disso que eu falei, a gente não vai ter mais provas, tá? Então, a gente vai ter dessa maneira. O que vai ser? Vai ser as presenças em sala de aula, mais a questão da entrega numa data correta. Se entregou um pouquinho depois, é óbvio que tu vai ter um pouquinho de uma diferença de notas, porque, né, para quem entregou na data certa, a gente vai dar um prazo sempre grande, normalmente uma semana de prazo, para um trabalho extremamente pequeno, tá? Sempre eu aconselho o pessoal
no final da aula, hoje a gente não vai propor trabalho, mas semana que vem sim, tá? A gente propõe um trabalho, seria muito interessante vocês, na sequência da aula, que normalmente ali a gente acaba por perto de 10 horas, né? Vocês ainda teriam um intervalo, aquele intervalo nosso, o recreio nosso lá, né? E depois ainda um pouquinho mais de aula. Então, vocês usariam esse tempo para fazer o trabalho e me enviar. Então, eu acho que dessa maneira fica bom e o pessoal faz na hora já, imagina, né? Faz na hora e a próxima aula só na semana que vem com outra atividade. Então, praticamente todas as aulas a partir da próxima terá isso aí. E mais a questão da entrega na data, né? Ou seja, vai ter um limite de uma semana para outra de me entregar esse trabalho. Tá? E aí, mas eu entreguei 2 dias depois. Então, tu vai ter um pequeno desconto, né, gente? Até para a gente privilegiar aqueles que entregaram na data certa, tá? Cada um vai fazer o seu trabalho, não tem como um trabalho ser igual ao outro. O banco de dados que tu recebe, o teu colega recebe, tá? Mas tu tem que incluir aí alguns elementos nesse banco, que é impossível que um elemento que tu inclua seja igual ao do teu colega, tá? Então, a gente preza exatamente pelo conhecimento e não pelo trabalho, que eu já falei que vocês todos praticamente já estão passados. A única maneira de rodar numa minha disciplina seria por frequência. Eu acho que é muito difícil imaginar que alguém vai rodar por frequência, né, tendo essas aulas em casa aí, tá? Mas, então, essa é a ideia. Então, gente, só para a gente poder situar, a gente vai começar sempre a trabalhar com este programa, tá? Que é o SPSS. Então, o SPSS, ele cria na área de trabalho, ele cria em algum lugar de vocês um símbolozinho tipo esse daqui, ó, tá vendo? Ó, esse símbolozinho aqui, ó, é um somatório, um alfa, um dividido e tal. E esse símbolozinho, né? Tu tem que simplesmente clicar nele. O meu tá em outro lugar, tá? Então eu procuro aqui, ó, que é uma outra opção que vocês têm. Se vocês não tiverem ele aqui, ele pode estar aqui, pode estar aqui na barra de ferramentas, ou vocês podem clicar aqui, ó, procurar ou pesquisar. O meu, a gente tem aqui o SPSS versão 25. Eu vou trabalhar com a versão 25, vocês já estão com a versão um pouco mais avançada, mas sem problema nenhum. Ele demora um pouquinho para entrar, ó, eu já cliquei nele, tá? Ele demora um pouquinho para entrar, vocês estão vendo que ele está pensando, não é por causa do computador, talvez um pouco sim, mas ele é assim mesmo, tá? Olha aí, ó, já começou aqui a entrar, versão 25, ele vai aparecer aqui, esperando um pouquinho, uma tela. Não vai me trancar aí, né? Acho que não. Aí, ó. Beleza. Ele vai aparecer essa tela. Essa tela, para nós, gente, é uma tela... aqui mostra os últimos trabalhos que eu fiz, tá? Os últimos aqui, normalmente os 2 últimos e 3 últimos e tal, que eu fiz. Então, eu clico aqui no X e eu vou ficar com essa tela aqui, tá? Então, a gente vai começar... Deixa eu eliminar aqui o tutorial. Deu. Então, a gente vai começar aqui a brincar um pouquinho com esse programa, tá? E ele tem na primeira, mostrando exatamente o que apareceu para nós, né? A tela que apareceu para nós, que é essa tela aqui. E a gente vai trabalhar muito, gente, com esses 2 elementos aqui de baixo, ó. Visualização dos dados e visualização da variável. Vamos ver ali o que é visualização dos dados aqui embaixo. Ó, visualização dos dados, se vocês clicarem em cima, vai aparecer os dados que vocês têm. Nós não temos nada ainda. E visualização da variável, vai aparecer o nomezinho das variáveis, tipo peso, idade, sexo, fumante e tal, né? Então, vocês têm aí esses dois ícones aqui que a gente tem que trabalhar muito com eles, ó. Visualização dos dados, vão aparecer os dados. E visualização da variável, vai aparecer a variável. Muito bem. Depois aqui, a gente tem todas as informações aqui de arquivo, editar, visualizar, dados, transformar. Deixa eu mostrar lá. Que é isso daqui, né? O arquivo, tu clica nele, e é aquele muito parecido com o Word, com Excel, né? Em que vocês querem salvar os dados, vocês querem aqui visualizar dados, transformar, analisar.
Nós vamos trabalhar 99% do nosso trabalho é em cima do tal de analisar. A gente vai direto, hoje mesmo, a gente vai fazer algumas atividades já com o tal do analisar. Tá? Então, esses aqui a gente vai trabalhar no decorrer do tempo, né? A gente vai ver como que a gente vai proceder esse tipo de saída, tá? A gente, outra coisa importante que eu vou falar talvez no finalzinho da aula de hoje, sempre que vocês precisarem criar um banco de dados, 100% das pessoas, gente, eu vou dizer vocês, 100% dos alunos, eles me dão um banco de dados em Excel. Alguns casos acontece de eu devolver o banco de dados porque ele está totalmente errado. Eu já falei para vocês que nós temos procedimentos para montar um banco de dados no Excel, porque daí eu vou ter que trazer esses dados do Excel para o ali 74, tá? Para que a gente possa, deixa eu voltar ali, para que a gente possa transformá-lo em SPSS, tá? Então eu só vou colocar o seguinte, ó, vou abrir um Excel só para a gente conversar uma coisa aqui, tá? Só conversar, já vou sair porque não é o objetivo. Vocês sabem que sempre vocês têm que colocar na primeira linha o nomezinho das variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Eu estou falando em Excel, tá? Peso, tá? Então, vou colocar aqui, não, vou colocar normalmente, tá? Indivíduo, tá? Tá, não tem acento, não tem, não vou, eu estou rápido, tenho que fazer rápido aqui, tá? Idade, sexo, tá, e aí vai, tá? Então, todas as variáveis, elas têm que aparecer na primeira linha. A partir daí, começa a aparecer o indivíduo 1, a idade dele é 35 anos, o sexo dele bom, aí vocês podem escrever a letra M ou um número, tá? Só que tu tem que me dizer depois o que é esse número. O número 0 é masculino, tá? Mas tem que me dizer. Aí tu vai ter o paciente 2, que tem uma idade de 46 anos, e o sexo dele é uma mulher. Então, quer dizer, a gente define como 0 masculino, 1 como feminino, ou ao contrário, isso tanto faz. Né? Aí eu vou colocar aqui uma outra, se ele é fumante, o que tu vai responder? Vai responder sim ou não. Então, 1 é sim, 0 é não, sei lá, entendeu? Então, essas informações todas aqui. O que acontece, de vez em quando eu recebo banco de dados, gente, assim, ó, indivíduo aqui, aí tu põe a idade, aqui, não, aqui embaixo põe idade, aqui tu põe sexo, e assim vai indo, tá? E uma coisa que eu não consigo entender, aí o cara coloca assim, aqui o indivíduo 2, e aqui coloca a idade, 35 anos, né? A idade do indivíduo 2, 46, bom, aí me manda dessa maneira. Bom, quando eu recebo banco de dados assim bem desorganizados, eu simplesmente remeto de volta, tá? E só me volta a falar comigo quando tu tiver um banco de dados dessa maneira, porque eu não consigo transformar. Ah, mas tu conseguiria mudar isso tudo, deixar dessa maneira? Eu conseguiria. Tu me dá dessa forma, eu consigo transformar dessa. Só que, gente, eu tenho 500 coisas para fazer, vou ficar fazendo mudanças enquanto a gente fala no primeiro dia de aula, como é que é a montagem de um banco de dados, de vez em quando o pessoal me manda assim. Não tenho como ajudar. Me desculpe, eu ajudo tudo na parte estatística. Agora, tu tem que me dar o banco dessa maneirinha aqui. Primeira linha, então, todas são as variáveis e a partir daqui os indivíduos, 1, 2, 3, 4 e aí vai. Aí me mandam assim, me mandam de um jeito, me mandam de outro, não dá. Outra coisa que aconteceu esses dias, e era um banco grande, tá? Esse aí eu nem toquei para mexer, gente, porque não, por exemplo, se o cara coloca peso aqui, tá? Olha bem, vou falar isso aqui, se vier isso aí depois, gente, eu vou colocar no jornal. Olha bem, peso. Aí o cara coloca assim, bom, peso, vou colocar o quê? 35 quilogramas. Coloca assim. Bom, se tu colocar um banco assim para mim, não serve para nada. Eu não posso trabalhar com ele com letras e números. Ou é letra ou é número. Entendeu? Então não tem como colocar. Tá? Mas outra também que colocou no mesmo banco, tá? Era um banco de quase 200 pessoas. O que ela teve que fazer? Bom, tem um procedimento aqui dentro do Excel que dá para a gente fazer isso aqui, tá? Mas eu não fiz também porque era muito trabalho e eu não fiz. Olha, o que eu preciso é assim.
Se tu não me der assim, não tem como a gente fazer. Por exemplo, idade. Tá? Por exemplo, assim, ó, tempo de tratamento. Tá? Tempo de tratamento. Aí me colocou assim, ó, tempo de tratamento. Que é muito comum para vocês, tempo de tratamento. Colocou assim, ó, 1A 7M. 1 ano e 7 meses. Mas é importante os meses. Então, coloque em meses, minha filha. Coloque em meses. Entendeu? 1 ano e 7 meses. O que é 1 ano e 7 meses? É 19 meses. Mas não me coloca 19M para representar meses. Eu vou entender que o dado é em meses. Tu vai dizer lá, olha, o tempo de tratamento foi dado em meses. Aí coloca 1A e 7M. Bom, esse daqui, né, teve que dar um jeito aí, gente. Imagina, depois de estar com o banco montado, tá? Olha aqui, com o banco montado, claro, eu montei aqui tudo igual, mas um banco com quase 200 montado, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tira o A aqui. Teve que somar. Aí aqui deu 19. Esse aqui deu 20. Esse aqui deu 24. E assim vai indo. Tá? Então, quer dizer, são coisas que a gente vai falando que se porventura aparecer, eu vou dar simplesmente, ó, remeto de volta e digo para ti, ó, desse jeito não dá para fazer, tá? Não misture 1A 17M. Bota em meses. Outro que é em anos, coloca aí, mas tu vai ter que fazer um cálculo, daí é muito chato. Coloca em meses. Depois, lá no final, a gente pode transformar para anos. Deu 19 meses. Então, tu já sabe, 19 meses é 1 ano e 7 meses. Tá? Então, quer dizer, esses são pequenos detalhes que a gente vai sempre pedindo, né? E que o que acontece, a gente enxergar aí situações que não é daquela maneira como a gente quer, tá? Não adianta, eu não consigo fazer isso. Então, quando tu me der um banco de dados bonitinho, eu transformo num banco de dados do SPSS. Pois bem, voltando ali então, nós temos então já como primeira atividade, nós vamos aqui como criar um arquivo de dados no SPSS, tá? Não estou falando que eu vou criar um banco no Excel. No Excel seria assim, ó, como a gente está aqui, ó, indivíduo, né? Seria dessa maneira, tá? No Excel seria dessa forma. Vocês colocarem o indivíduo na primeira linha, sexo e peso e altura. Tu viu onde eu coloquei aqui, ó? Peso em quilogramas. Não precisa ser colocado aqui essa informação. Só precisa colocar peso. Agora tu não vai me colocar aqui embaixo. 80 kg, 111 kg. 1M, 67 centímetros, ou 1,67 M, né? Então, não é assim que funciona, tá? Se mandar dessa maneira, sinto muito que a gente não vai conseguir fazer nada. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar no SPSS as 3 variáveis que me interessam, tá? O indivíduo não é uma variável, né? É só para organizar que nós temos aqui 10 indivíduos. O que nós temos aqui? Sexo, peso e altura. Então, eu vou lá, aonde? Eu tenho dois ícones aqui, ó. Visualização da variável e dos dados. Os dados eu não tenho ainda. Então, aqui, o que eu vou colocar? Vou colocar, escrever sexo. Eu gosto de escrever letra maiúscula, tá? Mas vamos lá. Sexo, depois você tem peso e depois altura, tá? Quando eu escrever isso tudo aqui ele abre automático. Ó, tu viu quando eu escrevi altura? Isso aqui é automático, ele abriu, tá? Ó, ele é automático. Beleza, a gente vai falar deles aqui um pouquinho, tá? Um pouco deles e tá. Aí, eu vou lá na visualização dos dados, tá vendo? Agora aqui embaixo, ó. A gente vai toda hora. E aqui já apareceu. Primeira coluna é sexo. Aqui estão os indivíduos. Segunda coluna é o peso. E a terceira é a altura. Como eu já tenho os dados aqui, tá, gente? Eu vou copiar eles, eu teria que digitá-los, né? Eu vou copiar para facilitar a minha vida, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Ó, vai aparecer aqui. Opa, ele não copiou. Não copiou, então. Copiar e eu vou para lá, então. E colar. Tá aí, tá? Então aqui, depois a gente explica o que é isso tudo. Vamos pegar primeiro os dados todos de lá? Então vamos pegar os dados de lá. Vou pegar agora aqui o peso, tá? E a altura. Então a gente pega aqui, copia e leva para lá. Ctrl+C, Ctrl+V.
Opa, ele não está aceitando o Ctrl V, então a gente vai colar. Beleza. Aqui eu pedi para vocês colocarem o seu peso e essa altura, então vou colocar aqui o meu peso, sei lá, 93, e a altura 1,91, tá? Bom, beleza. Então aqui. Agora, gente, o que eu tenho que fazer, tá? Então eu venho aqui na visualização da variável, tá? E o que a gente vai fazer? Lembrar para vocês, o que aqueles elementos são? Todos numéricos, né? Numéricos. A largura nada mais é que o tamanho de casas que eu posso utilizar. Isso aqui não se mexe muito. Agora, olha esse aqui é números de casas após a vírgula. Como sexo, né? Sexo, ele é uma variável que é somente inteira e o peso também. Então, tanto o sexo quanto o peso, eu posso deixar como 0 casas decimais. Tá? Olha lá como é que ficou. Ó, inteiro, inteiro. Isso chama-se frescura, tá? Não leva a lugar nenhum eu fazer isso. Só estou mostrando vocês o que significa cada um. Aqui nos valores, isso sim é importante, tá? Isso é extremamente importante. Aqui nos valores, o que acontece? Acontece que a gente tem aqui o sexo sendo numérico, 1 ou 2. Então, eu vou colocar ali, ó, nos valores, eu tenho que digitar para o sexo, tá vendo? Ó? Eu vou de novo, ó, vou no sexo, digito aqui o número 1. O que o número 1 ele é? Ele é chamado de masculino. E o número 2, eu chamei ele de feminino. Ou ao contrário, isso, mas é super importante e tem que incluir. Tá? Então, tu dá um número dele, para o que ele vale, ele vale masculino e o 2 vale feminino. Os dois têm que estar dentro dessa caixinha e tu dá OK. Aí tu vê que aqui, ó, apareceu as informações. Tá? Quer ver uma coisa ali agora? Ó? Tá vendo aqui o número? Mas aqui não mudou nada. É que tu tem que clicar nessa teclinha aqui, número para letra, letra para número. Se eu clicar nessa tecla, ó, vai aparecer ali o que eu escrevi. Masculino, 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 feminino, feminino e assim vai. Se eu não clicar, ele deixa o número. Qual é a melhor situação? Não tem melhor. É só uma questão visual, mas não tem melhor coisa nenhuma. As duas são exatamente a mesma coisa. Quer deixar numérico? Deixa numérico. Quer deixar uma palavrinha? Deixa uma palavrinha, tá? Outra coisa, omisso. Isso é muito legal e muito importante, tá? Então, por exemplo, tá, gente? Tu sabe de uma mulher, tá? Então, a gente sabe que é 2. Tu sabe o peso dela, tu conhece o peso dela, sabe o peso dela é 68, mas tu não conhece a altura dela. Tu perdeu a altura dela ou tu não sabe qual a altura dela, porque lá no fichário não está a altura dela. O que tu vai fazer? Quando tu não conhece ninguém, isso é muito importante. Lá no Excel, tá? Quando vocês não conhecem alguém, vou repetir, quando vocês não conhecem alguma informação de algum paciente, vocês não eliminem o paciente do estudo de vocês. Vocês normalmente têm poucos e já vão eliminar, vocês vão ficar com muito menos. Então, vocês digitem um número meio maluco, tipo 999. Ou qualquer outro número, mas um número que não exista, tá? Não existe ninguém com 999 de altura, de peso e nem de sexo. Então, digita 999. E aí, aqui na altura, tu vem aqui, ó, na coluna chamada omisso, tu clica aqui no cantinho e vai vir abrir esse quadro. E aí tu tem que marcar. Eu tenho um valor omisso? Sim. E ele chama-se 999. Se tu não fizer isso daqui, dá OK. Se tu não fizer isso aqui, ele vai considerar que alguém do teu grupo de estudo tenha 999 metros de altura. E vai considerar. Vai calcular tudo, vai calcular média, vai calcular desvio padrão, vai calcular uns absurdos, né, que vão ocorrer. E aí tu tem que entender que tem que informar isso ao programa, tá? Pois bem, o alinhar, isso aqui é frescura total, tá? Mas eu vou alinhar aqui para mostrar para vocês, tá? Vou alinhar e deixar centralizado as duas primeiras variáveis e a terceira não, olha ali, ó. Mas repito, é frescura total, tá? Já aqui,
nós temos então a medida, que é uma das coisas até interessantes, tá? Normalmente ele vai abrir isso para vocês. Olha aqui, ó, clica em cima e o sexo, ele é o quê? Ele é nominal, né, gente? O sexo, aí que entra aquelas variáveis que a gente estudou, né? Por que sexo é nominal? Porque sexo é masculino e feminino. Agora, peso e altura já são escalares. Aqui tem uma reguinha, ó, indicando que é uma medida, né? E aqui é uma medida. É necessário colocar essas informações? Às vezes sim, alguns testes sim, a maioria não. Tá? Então, quando precisar, vocês vão saber que tem que vir aqui mexer. Então, a gente já construiu o banco de dados, tá? Vocês estão vendo ele aqui. A única forma de eu representar diferente é eu chamar de 1A, se vocês querem identificar quem que é homem, quem que é mulher aqui. Se vocês não sabem, vocês fizeram lá a colocação de que 1 é homem e 2 é mulher, mas esqueceram. Tu vem aqui, clica e tu vai saber quem é quem, tá? O nosso banco de dados está criado, aí eu já vou começar a gravar, tá? Aí esse banco de dados, então eu venho aqui, ó, em arquivo, salvar como, espera um pouquinho, aí tu vê onde é que tu quer salvar. Eu quero salvar na minha área de trabalho. Então, na minha área de trabalho, eu vou colocar aqui como título aula 1. E aí, salvei, tá? Vocês vão notar aqui, que aqui, ó, esses disquetezinho aqui, tá vendo? Aqui no canto esquerdo, superior esquerdo, ele está desabilitado. Qualquer informação que eu fizer aqui, qualquer alteração que eu fizer aqui, ele habilita novamente. Então, vou pegar aqui uma pessoa, não era 110, não era 111 quilos, era 110. Quando eu mudei o dado, olha ali, ó, ele ficou colorido e habilitado. Então, sempre que ele tiver habilitado, não custa nada vocês chegarem aqui e fazer isso, ó. Pronto, vocês já gravaram a última versão, tá? Porque acontece muito, né? A gente tem um banco de dados. O banco de dados dos trabalhos e das nossas aulas são pequenos, tá? Mas banco de dados de trabalhos são bancos de 400, 500 e o cara às vezes esquece de gravar, dá um X aqui e não gravou a última versão do banco, tá? Então ele sempre que ficar colorido, ele tá, então, não gravou a última versão. Aí tu clica aqui, ele fica desabilitado. Vamos fazer de novo aqui. Vamos botar essa pessoa aqui com 89 quilos. Eu errei. Vamos lá, então. Ó, quando eu sair dali, ele fica colorido. É a última versão do banco essa? Sim. Então eu clico aqui e ele vai dar a última versão, tá? Pois bem, então já sabemos como criar, mas eu sei que 100% dos alunos vão fazer o banco de dados no Excel, tá? Então é assim que você tem que me dar no Excel, assim mesmo. Só que no Excel isso é primeira linha, isso aqui é segunda linha, isso aqui é terceira linha, tá? Se me deram diferente, gente, sinto muito mesmo, tá? É de tanto eu falar, porque eu já fiz até uma vez, algumas vezes lá no início, né? Quando a gente não é questão. Hoje a gente está com milhões de trabalhos, tá? Então, era uma época assim mais tranquila e tal, né? Aí eu chegava assim, aqui que eu ajeito isso aqui. Aí ficava eu ajeitando e a pessoa provavelmente num bar tomando uma cervejinha, né? E às vezes acontecia até da pessoa eu enviar os dados, né, para a orientadora e para o orientando, e no final não ter nem agradecimento. Isso mas tu precisa do agradecimento? Eu acho que não é questão de precisar, né, gente? É questão de entender, de se colocar na minha posição, que eu estou usando meu tempo fazendo um trabalho para ti, e chegar ao ponto de algumas pessoas, e tenho sei quem até hoje, assim, muitos não, alguns, tá bom, recebeu os dados e não dá nem, valeu, senhor, valeu, ficou muito legal, ok, sabe? Mas nada, e acontece, né? Mas lembrar sempre que o que vai, volta, né? Então, é tranquilo, tá? Eu continuo ajudando, mesmo se não quer agradecer, não tem problema nenhum, tá? Questão de cobrar, não, né? Cobrar a gente não cobra, mas né, que custa, né? A gente ter alguém que faça alguma coisa para nós e a gente chegar no final e agradecer. Acontece. Eu sei se é vergonha, não sei se é, sei lá, também não,
Não interessa. Então, o que, que nós temos aqui? Nós temos o nosso banco, então voltamos para lá, conseguimos criar o nosso banco no SPSS. Não tem grandes novidades. Acho que a única novidade é a questão do sexo. A outra, né, gente, por exemplo, tá? Aproveitando lá, se aqui eu abrir uma fumante, eu também vou colocar 1 e 2, 0 e 1. Vocês podem escolher o número que quiser, tá? O importante é que vocês indiquem para mim o que, que é o número que vocês colocaram ali. Porque o fumante, ou é sim ou é não, né? Você é fumante, sim ou não? Pode ser já fui, mas vamos lá colocar que é ou não é, hoje, atualmente. Né? Já fui, não me interessa. E aí o cara vai colocar 0 para sim, 1 para não. Beleza, o número tem que ser igual a esse? Não, pode ser o número que quiser. Eu vou abrir aqui uma variável, tá? E vou botar ela fumante. Olha ali, ó, bem barbado, ó, vou ali e coloco fumante. Beleza. Vamos lá, ver o que apareceu lá. Fumante. Aí vou colocar aqui, ó. 0, tá? 0, vou dar 1, 1, 0, 0, 0, 0 e 0, tá? Beleza? Aí, o que, que eu vou fazer agora? Eu tenho que informar ao programa o que, que é 0, o que, que é 1, né? Então, eu vou lá, ó, clico aqui em valores, na linha fumantes, valores, e digo para ele, olha, 0 é não fumante. Não fumante. Incluir. 1 é fumante. Beleza. Ok. Deu? Informei o programa? Sim. Como é que eu tenho certeza que eu informei o programa? Vindo aqui, ó. No 1, troca letra por número. Vamos ver? Olha ali. Então, aqui o número 1, ele é um masculino com 80 quilos, 1,67 m e não é fumante. Aqui nós temos uma mulher com 75 quilos, 1,80 m e ela é fumante. Entendeu? Então, essa é a jogada. Ah, eu quero os números. Ah, eu quero as letrinhas. Gente, não muda nada. Tu acha que as letrinhas ficou melhor? Então deixa. Aí eu quero centralizar para ficar igual aos outros, né? Mas também, repito, isso não muda nada para nós, tá bom? Aí tá aqui, ó. Quer aumentar o tamanho para ver certinho? Olha ali, ó. Tá vendo? Olha ali como é que ficou, né? Fumante, não fumante, e assim vai, tá? Beleza, então quer criar uma nova variável? Agora tu viu que quando eu criei uma nova variável, o que, que aconteceu aqui? Não é a última versão do meu banco. Então eu quero que seja a última? Sim, então clica lá no disquetezinho, olha ali, ó. Agora nós temos a última versão gravada lá. Pode cair a energia, pode eu clicar errado aqui, fechar o programa, que vai ser a versão que eu vou ter lá, vai ser exatamente essa que vocês estão vendo aqui, tá? Muito bem. Feito isso, aqui está explicando passo a passo, né? E agora vamos começar a brincar com as questões aí. Gente, eu quero saber, porque é muito comum as pessoas pedirem assim, eu tenho que saber quantos homens, quantas mulheres tem ali. Então vamos lá. Vamos fazer? Vamos lá. Então aqui, ó, a gente começa com o nome tratamento e apresentação. Isso é muito legal, gente. Vocês têm condição total de fazer isso aqui, tá? E vão ser as perguntinhas do nosso, não o trabalho semana que vem, porque não vai ter. Na outra semana vai ter, né? Vocês vão começar a fazer, ó, tabela de frequência. Eu quero saber. Vocês estão vendo aqui, né, gente? Vocês estão vendo que são 10, né? 11, né? Que é barbada. Quantos por cento são fumantes? Quantos por cento não são fumantes? Quantos por cento são homens e quantos por cento são mulheres? Então, aqui nós temos a tabela de frequência. E no material eu coloquei assim, o que está em negrito é onde a gente tem que ir. Quer ver? Ó? Analisar, estatística descritiva, frequência. Tá? Então, vamos lá. Tá vendo aqui? Ó? Analisar, estatística descritiva, frequência. Clica e vai aparecer esse quadro. Nesse quadro, todas as variáveis que eu tenho escritas, né, estão aqui. Essa fumante, ela não é uma variável, ela não é uma variável numérica, né? Então ela está com uma reguinha ali, mas depois a gente pode mudar, tá? Então a gente vai pegar o sexo, ó, e colocar aqui, beleza? Só, ó, eu vou repetir, ó. Vou pegar, ó, quem que tu quer saber? Eu quero saber sobre o sexo. Então tá, tu clica nele, vai com a flechinha ou com o mouse leva ele para lá. Ó, levei. Bom, eu dou OK.
Olha ali, gente, o que que nós temos? Nós temos 6 homens, 5 mulheres. O percentual de homens, 54,5%. O percentual de mulheres, 45,5%. Tá aqui. Então é muito, mas isso aqui eu faço toda hora, gente. Chama-se caracterização da amostra. Eu estou caracterizando o grupo que eu estou estudando. Eu sei que eu tenho 54%, arredondando, né, de homens e 45% de mulheres. Claro que o somatório tem que fechar 100%, né? E aqui ele fecha 100% tranquilo, tá? Agora eu quero saber o percentual de fumantes. Então vamos lá. Analisar, estatística descritiva, frequência. Clica. Aí tu vê que sempre a última ação que a gente teve fica marcada. Então tu vai tirar o sexo daqui e vai trazer fumante para lá. E tu vê que agora ele entendeu que fumante é uma palavra, tu vê que tinha a reguinha e não precisou a gente mudar lá, eu não mudei nada. Lembra que tinha a reguinha e agora tem as 3 bolinhas. Então tu vai botar o fumante para cá e vai dar o OK. Agora tem aqui, ó, 9 pessoas das 11 não são fumantes, equivalente então a 82% aproximadamente. Já fumantes são 2 pessoas em 11, dando um percentual de 18%. Vocês viram? Então aqui, ó, essas informações. Outra coisa, quando vocês colocarem essas informações numa tabela, percentual, gente, se coloca no máximo uma casa após a vírgula, tá? Alguém vai dizer assim, não é legal colocar 81,47%? Não, não é legal. Tá? Então, tu coloca sempre uma casa após a vírgula. Tá? Então, aqui nós temos essas informações. Tá? Então, masculino, temos 54%, arredondando, tá? 54%, feminino, 45%, fumante, 82%, desculpe, fumante, 18% e não fumante, 82%. Tá? Então, é uma informação que a gente usa toda hora e que é extremamente fácil de descobrir. Agora, claro, se tu não quiser fazer isso que eu fiz, tu monta regrinhas de 3, só que não esqueça, uma coisa é tu ter um banco de dados com 11, 12, outra coisa é tu ter um banco de dados, que é muito comum, com 400 a 500 pessoas. E aí, 1.000 pessoas. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai pegar, analisar, contar quantos homens e quantas mulheres tem, quantos fumantes e quantos não fumantes tem, aí seria sacanagem, né, gente? Tem que ter um caminho mais tranquilo para nós, tá? Então, por enquanto tá tranquilo, tá? Vocês têm alguma dúvida? Tá? Se tiver dúvida, gente, vão falando, tá? Vão perguntando, porque eu preciso saber se vocês têm dúvida ou não, tá? Antes da gente, então, colocar aqui como calcular uma variável a partir de outra, nós vamos fazer o cruzamento de variáveis, que é muito importante também. O cruzamento de variáveis, eu vou cruzar sexo com fumante. Eu quero saber quantas mulheres são fumantes. Vocês sabem dizer quantas mulheres são fumantes? Quantos homens são não fumantes? Mas se eu olhar a tabela que tu me deu, eu consigo saber. Uma tabela com 11 tu consegue saber, né, gente? É meio que óbvio, né? Agora eu quero saber uma tabela com 500 nomes aqui, com 500 indivíduos aqui. Como é que tu vai lá? Homem fumante. Não, esse aqui não é. Homem fumante. Aqui, achei um, ó. Beleza. Homem fumante, não. Só tem um. Quantas mulheres que não fumam? Uma, duas. Para aí, né? Deve ter um caminho mais tranquilo de se fazer isso daí. E o caminho mais tranquilo de se fazer isso é este caminho que a gente colocou aqui embaixo, tá vendo? Ó, analisar, vamos cruzar variáveis, tá? Estatística descritiva, tabela de referência cruzada. Então, vamos lá, aqui. Vamos em analisar, estatística descritiva, e aqui embaixo, ó, tabela de referência cruzada. Eu vou cruzar duas variáveis, tá? Duas variáveis nominais. Repetindo, eu vou cruzar
duas variáveis nominais. Então, tu clica aqui e coloca sexo na linha ou na coluna, a escolha é tua, não muda nada, tá? Sexo, por exemplo, na linha e fumante na coluna. Tá, eu vou dar um ok, mas depois vou voltar aqui, tá? Vou dar um ok. E aí vai aparecer aqui, no output, na saída do programa, vai aparecer uma tabela. Ah, gente, deixa eu falar uma coisa aqui antes de você falar da tabela. Vocês estão vendo aqui embaixo, no programa, existem dois caminhos a seguir. Esse caminho chama-se saída do programa, que é o output, e esse aqui são os dados, tá? Então, sempre vocês vão ter aqui, ó, embaixo, duas janelinhas abertas dentro do programa, tá? Então, o que é isso aqui? Todos os procedimentos que eu fiz até o momento estão sempre marcados aqui, tá? Ele nunca vai sair daqui. Ah, mas eu preciso colocar essa tabela no Word. Então, tu dá um botão direito do mouse, tu copia e tu pode levar para um Word, por exemplo, tá? Vou abrir aqui um Word novo, não quero usar ali. Olha aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V e aqui está a tabela. Só lembre o seguinte, essa tabela, ela não é a tabela que vocês vão colocar nos trabalhos de vocês, tá? Essa tabela, vocês querem colocar essa tabela, vocês podem colocar, mas não no trabalho. Vocês colocam como informação de vocês. Vocês têm que criar uma tabelinha boa, aquelas tabelas do jeito que a gente teve as aulas anteriores, né? Como criamos as tabelas. Se vocês precisam que essa tabela apareça no trabalho de vocês, vocês não inventem de colocar a tabela que surge no SPSS, tá? Vocês não inventem. Vocês têm que criar uma tabela no Excel e transportar ela para o artigo de vocês, tá? Então, olha aqui, voltando lá no output, como é que eu volto lá? Então, como é que tu volta? Deixa eu sair daqui, né? Não vou salvar isso aqui. Como é que tu volta lá? Aqui, gente, ó, vem aqui no SPSS e vocês têm os dados ou o output. Eu quero agora o output para comentar com vocês. Olha ali, ó. Tu tem agora aqui 5 homens que não fumam, um homem que fuma. Nós temos 4 mulheres não fumam e uma mulher fumante. Quantos não fumantes nós temos no total? 9. Quantos fumantes nós temos no total? 2. Quantos homens nós temos no total? 6. Quantas mulheres nós temos no total? 5. Então, esses são os dados de uma tabulação cruzada. Então, se me perguntar quantos homens são fumantes, eu rapidamente identifico homem fumante 1. Tá? Então, eu posso ter uma tabela de milhares de pessoas. A tabela cruzada, ela vai ser sempre dessa maneira ali, tá? Então, essa é a forma que a gente, então, tem que colocar aí para que a gente possa identificar aí quantos são fumantes, quantos não são. Mas tem uma outra coisa boa lá dessa tabela, e aí eu vou voltar lá. O voltar lá, eu posso voltar aqui no output ou volto aqui nos dados. Não muda nada, tá? Eu vou de novo fazer a mesma coisa que eu fiz, ou seja, eu vou analisar estatística descritiva e tabela de referência cruzada. Dá para notar que aquilo que a gente fez agora, minutos atrás, continua aqui. Ele não muda, tá? Só que agora tem uma coisa que eu quero fazer, que é células. Células. Clica nelas e aqui vocês vão ter, então, porcentagens no total, porcentagens na linha, porcentagens na coluna. Bom, eu vou fazer porcentagem na linha e mostrar para vocês o que vai ficar legal. Vou dar o continuar e vou dar o ok. Olha aqui, ó. Olha aqui o que ficou. 83% dos homens não fumam. 16% dos homens fumam. 80% das mulheres não fumam. 20% das mulheres fumam. Entenderam? Então, eu tenho a variável sexo como sendo total. Mas eu posso fazer a variável fumante como sendo total. Então, eu vou lá de novo. Estatística descritiva, tabela de referência cruzada, células, tiro linha e coloco coluna. Olha o que vai acontecer agora. Dou ok. Agora, olha aqui. A leitura agora é assim, ó.
das pessoas fumantes, aqui, metade são homens, metade é homem e metade é mulher. Das pessoas não fumantes, 55% são homens e 44% são mulheres. Então depende muito o que tu quer escrever no teu trabalho, né? Tu quer escrever sobre o sexo delas em relação a fumante e não fumante? Ou tu quer escrever sobre o fumante em relação a sexo? Tudo vai depender como tu quer escrever, tá? Então aqui, como é que eu escreveria isso? Dos homens, 83% não fumantes, 17% fumantes. Das pessoas que não fumam, 55% são homens e 44% são mulheres. Eu tenho aí essa maneira da gente descrever, tá? Então, é uma opção, né, uma escolha, que a gente, na hora da escrita, o que vocês querem destacar mais? Destacar a questão fumante em relação ao sexo ou sexo em relação ao fumo. Então, depende do que vocês querem descrever. Os números não mudam, 5141, 5141. O que mudam, logicamente, são os percentuais. Se eu faço em função do sexo ou se eu faço em relação aos fumantes. Muda os percentuais, mas não muda os númerozinhos ali. Certo? Então tá aí. Bom, tem uma outra coisa assim que é interessante aí, que é calcular uma variável a partir de outra existente. Como assim? A gente vai calcular o IMC, tá, gente, das pessoas. Vou calcular o IMC das pessoas. Tudo bem. Quando a gente calcula o IMC das pessoas, o que a gente quer? A gente precisa de quem? Do peso e da altura. Tá? Bom, como é que a gente faz isso então? Então, olha aqui, ó. Eu vou nisso daqui, ó. Transformar e calcular variável. Transformar e calcular variável, tá? A gente vai exatamente no programa, repito, pode ser aqui no output, pode ser aqui nos dados, não muda nada. Então, vamos lá. Eu vou em transformar e calcular variável. O que está escrito lá, a gente está trazendo para cá. Muito bem, clica e vai aparecer um quadro grande, né? Qual a variável que eu quero que apareça? Eu quero que apareça o IMC. Então, coloco ali o IMC. Agora, tu vem aqui para a expressão que calcula o IMC. Tu tem que usar tudo isso aqui. É o peso, então tu tem que clicar no peso, levar o peso para lá. Dividido é a barrinha inclinada pela altura, tu tem que levar a altura para lá, ao quadrado. O ao quadrado aqui no SPSS são esses asteriscos 2. Ao cubo seria os 2 asteriscos 3. Tá? Então, como ele é ao quadrado, então temos que fazer isso daí. Então, vamos de novo? Vamos de novo ali, vamos ver como é que tá. Olha ali, ó. O que é o IMC? É o peso, coloca o peso, dividido pela altura, coloca a altura lá. Esses 2 asteriscos aqui dessa calculadora, 2. Tá? Dou OK. E espera um pouquinho. Olha ali, ó. Tu viu o que ele fez? Daí disse, mas ele não apareceu. Não, gente. Aqui é o output. Tu quer que apareça o resultado. Onde é que ele vai aparecer? Aqui. Ali está ele. Ó, aqui é o output. Sempre que tu fez uma ação, ele vai aparecer no output que tu fez a ação. Olha aqui, ó. Ele executou essa ação que eu pedi ali. Mas tu quer saber onde é que está esse resultado? Então tu vem aqui, ó, e procura dados aqui, ó. Tá ali, ó. Vem aqui, output. Vem aqui, dados. Então aqui estão os IMCs, né, gente, das pessoas, né, que tem aí IMCs aí variando muito alto, né, inclusive o meu, né, o meu que está um pouquinho alto, ó, porque o limite seria 25, né, considerado normal, acima de 25 já, né, temos que tomar mais cuidado, mas aqui, ó, um IMC bom, né,
uma pessoa que tem 1,80 m e 75 quilos, e a partir daqui, esse aqui é um IMC muito baixo, né? Mas 17 já começa a ser normal, a partir de 18, então está praticamente normal. O restante ali com IMC com muito cuidado. Aqui temos um com 21 também, né? Um IMC bom também. Bom, o que interessa para nós é que a gente calculou. Aí alguém pode questionar, pô, mas aqui o último não calculou nada. Aí, por que será que não calculou? Porque eu não tinha a altura dele, tá vendo? Porque a altura dele é um número omisso. É um número que eu vi no fichário e o aluno lá que preencheu o fichário e não colocou a altura dessa pessoa. E aí eu vou perder ela como um elemento do meu estudo? Não. Eu tenho o peso dela, eu tenho o sexo dela, eu tenho se ela é fumante ou não. Eu não tenho altura. Então, na altura, ele não vai entrar na média, ele não vai entrar no cálculo do IMC. Por que ele não vai entrar? Porque ele é um número omisso. Mas se eu não dissesse que é um número omisso, aí a gente teria um cálculo bem ridículo aqui, né? Porque imagina um cara com altura de 999. Então, essa é a maneira, então, de a gente criar, então, uma variável a partir de outras, ou de outras já existentes, tá? Então, o IMC calculado aqui, bem tranquilo, a gente tem aí os resultados, então, tá? Bom, aqui embaixo, gente, tem uma partezinha que é bem legal, que é como calcular variáveis a partir de datas, certo? Então, por que eu estou dizendo que ela é importante para vocês? Porque normalmente, tá? Normalmente, a gente tem que lembrar que quando a gente quer saber o tempo de internação de uma pessoa no hospital, a gente quer saber o tempo de tratamento que essa pessoa tem. O que seria legal? Legal é o seguinte, tu ter a data inicial do tratamento e a data final do tratamento, para saber quantos dias de tratamento essa pessoa teve, quantos dias de internamento essa pessoa teve, né? Internação no hospital. Como é que a gente vai saber esse valor? Como é que a gente vai saber quantos dias a pessoa ficou internada? Então, o que tu precisa? Tu precisa de uma data inicial e de uma data final. E ele calcula para ti os dados sem sem frescura nenhuma, sem contar nos dedinhos e tal. Então, o que tu precisa? Então, calcular variáveis a partir de datas. Eu acho que isso é uma variável muito interessante que vocês tenham que às vezes analisar, tá? Então, pega ali uma pessoa que entrou que dia ali no lab, entrou que dia? Dia tal. Então, quantos dias ela está em tratamento, né? Quantos dias está em tratamento? Então, tu bota até a data de hoje e aí ele vai calcular para ti quantos dias tu está em tratamento, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar assistente data-hora. Tá bem tranquilo aqui, tá? Só que daí, a gente vai criar aqui, gente, duas variáveis, tá? Vou chamar de data inicial, tá? E aí eu já quero aproveitar e dizer, ó, olha o que eu fiz aqui. Ó, data, dei um espaço inicial. Ele não aceita se vocês derem um espaço, tá? Olha ali, ele não, o nome da variável eu não aceitei. Eu não, né? O programa não aceitou. Tu quer data inicial, então tu coloca data, underline, inicial. Aí ele vai aceitar. Ó, agora vamos ver data fim, data final. Ó, botei espaço. O que ele vai dizer para mim? Não vou aceitar. Ok. Então, vou ali e coloco data, underline, final. Ó, data, tá? Só que tem que lembrar o seguinte, tá, gente? Data não é numérico. Ah, é número, mas número é um número especial, é uma data. Então, vocês têm que vir aqui, ó, no tipo, clicar aqui no cantinho e procurar data. Aqui, ó, aqui está data. Coloque em data e abre um quadrinho aqui do lado de que maneira vocês vão digitar a data. Então, eu vou digitar a data assim, ó, dia, ponto, mês, ponto, a. Eu vou digitar os meus números assim. Então, eu clico aqui, ok. Beleza. A data final é a mesma coisa. Não é numérico,
Então eu tenho que vir aqui, clicar em data, beleza? Venho aqui e procuro como que eu vou escrever. Onde é que eu vou aqui? Dia a dia, mês, mês, ano, 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 ano. Beleza? Ok. Tá? Agora, o que vai acontecer? Eu vou ali e digitar algumas datas, tá? Então, eu vou digitar, sei lá, vou pegar uma data aí, gente, uma data qualquer, tá? Vou pegar uma data ali, 12, quando é que iniciou as nossas aulas remotas? Ah, não sei exatamente a data, mas foi ali por, sei lá, 5.03.2020 até a data de hoje. Vamos dizer que tenha sido 5 de março, eu não me lembro mesmo. A data de hoje, 03/11/2020. Eu quero saber quantos dias eu estou vivo. Eu estou vivo. Vamos lá calcular quantos dias? 01.10.1966. Agora eu venho para cá e digito a data de hoje, 03/11/2020. Quantos dias eu estou trabalhando na UFN? Esse eu lembro a data, tá? 1º de março de 2005 até o dia de hoje. Que é o dia de amanhã a gente não sabe, né? Até o dia de hoje, é certo que hoje não vai ter problema, tá? Então vamos pegar uma data assim, a pessoa começou ali no LEP ali no dia 1º de outubro, 1º de 10 de 2020. Ela saiu no dia 1º do 11 de 2020, tá? Então peguei umas datas aqui, tá? São chatas sim, mas isso tudo tu tem, obrigatoriamente, tu tem essas informações nos relatórios, né? Data de entrada, data de saída. Ah, vou ter que digitar cada um. Olha, gente, ainda não temos uma coisa que tu diga lá. Acho que até tem, mas acho que nós não temos ainda essa tecnologia de chegar a dizer assim, ó, paciente 1/05/03/2020, dele digita para ti. Eu sei que existe um software, e eu tinha até uma época que a gente digitava horrores, né, que não tinha muito isso do pesquisar na internet. Eu comprei na época um software, e aí tinha um fone parecido com esse que eu tenho aqui, em que eu falava, o que eu falava saía na tela, digitado. Só que, de enquanto falava uma coisa, tu tossia, saía um horror lá de coisa. Tu, sei lá, tu gaguejava, saía feio, no horror, assim, não saía certo. E outro, com barulho, por exemplo, da rua, também tu tinha que arrumar muita coisa. Então, eu comprei na época, eu não me lembro o nome desse programa, mas há muito tempo atrás, gente, vou dizer a vocês que é 20 anos atrás, eu acho que eu não sei se não é mais. Eu me lembro que eu comprei esse programa, foi legal no momento, mas depois a gente viu que, putz, sabe de uma coisa, demora, porque tu tinha que olhar mesmo, né? Tu tinha que ler se tudo aquilo que tu falou apareceu na tela certinho, porque tu falava, ele digitava na tela para ti, né? Só que tu tinha que olhar tudo de novo. Então não era uma coisa assim que tu ganhava, oh, que tempo que tu ganhou. Porque às vezes tu falava uma palavra e ele não entendia, né? Imagina, tu logo se acorda, tu ia usar esse programa. Não, tu não podia ter uma voz muito rouca e tal, não sei o quê, que destoava daquela tua voz, porque ele reconhecia a tua voz. Só que quando tu acorda, a tua voz não é tua, né? Mas tudo bem. Voltando aqui, gente, o que nós temos então aqui? Eu quero calcular isso aqui. Então eu vou ali agora, ó, em transformar assistente data hora, e a partir daí a gente vai lendo e vamos ver. Transformar, procura aqui, ó, em assistente data hora, ali, ó, tá vendo ali embaixo? E clica. E aí agora tu começa a ler. Tu quer calcular com data e hora. É isso que eu quero fazer, né? Calcular. Então tu clica e manda próximo. Aí tu quer calcular o número de unidades de tempo entre duas datas. É o que eu quero, né? Quanto tempo tem entre duas datas. Próximo. Qual que é a data? Porque a data 1 vai ser a data final. Mas se eu colocar inicial vai dar negativo, mas tudo bem. Vamos botar a data final é data 1. E a data inicial, a data 2. E aqui ele pergunta se tu quer em anos. Olha ali, ó, clica aqui no canto, em meses, em semanas, em dias, horas, minutos ou segundos. Quer saber quantos segundos tu tá vivo? Tá, pra gente calcular.
Quantos minutos tu tá vivo? Dá pra gente calcular. Quantas horas? Ah, quantos dias, né, gente? Quantos dias? Clica em dias, beleza. E aqui ele pergunta, arredondar? Ah, põe qualquer coisa aqui, porque os teus números são todos inteiros, não tem nada a ver, né? Mas tudo bem, vou arredondar para o número inteiro. Próximo, qual é o nome da variável que vai sair? Variável do resultado. Eu vou colocar a variável, sei lá, dias, pode ser, né? Dias, né? Beleza, acho que dias tá bom. Não tem mais nada que fazer, calcule a variável agora, concluir. E aí está calculado, gente, olha aqui, ó. Então, chutei uma data inicial da nossa pandemia chata aí, né? Que nós estamos, então, aí em torno de 243 dias em ensino remoto. Eu estou chutando esse valor, mas se não é por aí, viu, gente? Foi em março que iniciou, né? Eu não sei a data inicial, se fosse procurar até encontraria aí. Imagina, gente, já estamos a 243 dias em ensino remoto, tá? O primeiro semestre não foi fácil para todo mundo, né? Questão de se adequar e tal, e o segundo, pelo menos, da minha parte, eu posso dizer que já está indo de uma maneira mais tranquila aí, né? Tá. Bom, o que a gente colocou aqui debaixo? Ah, um senhor lá que fez um tratamento que começou no dia 1º de março e terminou no dia 1º do 11. Quantos dias tem? 31 dias. 31 dias de tratamento, tá? Agora quantos dias eu estou vivo? Eu estou vivo há 19.757 dias. Meu Deus, né? Dos quais, e aí vem, dos 20 mil, arredondando, né? 6 mil eu estou dentro da UFN. Né? Então quer dizer que eu já sou santo ali, já posso, né, virar um santo ali, já tá tranquilo. Quantos anos? Isso eu já tô 15 anos, né? 15 para 16 anos. Tá bom, né? Vida longa, né? Espero. Então, temos aqui essa situação, ó, tá? De encontrar um número de dias, portanto, é bem tranquilo a gente definir corretamente aqui a questão das datas, sem precisar ficar contando na folhinha e tal e tal. Imagina eu contar na folhinha o meu, né, gente? Vou ficar mais uns 2 anos só contando aqui o número de dias que eu estou vivo, tá? Mas é uma maneira, eu acho muito usual isso. Tu me perguntar se eu já usei para algum trabalho essa informação, eu digo sim, já usei, tá? Porque as pessoas precisavam saber, era um caso lá da medicina, saber quanto tempo, em média, as pessoas ficam internadas em relação a um problema. Não me lembro qual que era o problema, tá? Mas, por exemplo, agora, a gente pode verificar casos de internação da Covid. Tu pega o dia que o cara, né, entra e o dia que o cara sai do hospital, né? E se o cara, né, quantos dias o cara ficou, quantos dias de internamento e tal. Isso é muito importante para a gente poder analisar exatamente a quantidade de leitos, né, que é necessário para a gente não entrar em colapso. Então, né, então, se tem uma média baixa, né, de permanência no hospital, tu não precisa muitos leitos. Se tu tem uma média alta de permanência no hospital, entra lá um paciente, não vai levar 2, 3 dias para sair, vai levar 10 dias, 12 dias para sair, é uma outra coisa, é uma outra realidade, é um outro, né, estudo que tem que se fazer. Mas não era sobre Covid, tá? Era um estudo, uma outra doença, não me lembro qual. Tá? Mas é isso que eu quero dizer para vocês, é possível nós fazermos esses cálculos aqui. É bem tranquilo, então, tá? Ali tu mostra aqui no material, gente, como que vocês devem digitar as datas, tá? Eu acho que está bem claro ali, mas quais são as opções, né? E outra é como vocês vão fazer esse cálculo, que ela é só entrar em transformar assistente data e hora, e a partir dali marcar e avançar, marcar, avançar, marcar e concluir. E aí está feito, então, essa situação. Tá? Outra coisa importante que a gente tem aqui, que eu acho importante dizer, é a questão do peso. Por exemplo, gente, se vocês querem saber o peso médio das pessoas, a altura média das pessoas, o número de dias médio, né? Aqui a média de dias aqui vai ser ridículo, porque eu tenho um número astronômico aqui, né? E outros números
pequenos aqui. Mas vamos fazer aqui, ó. Se eu quero saber a média do peso e a média da altura, então como calcular essa média? Como calcular? Porque a média, gente, é obrigatório vocês colocarem, né? Vocês colocarem o peso, a altura, a média das pessoas que compõem o trabalho de vocês. Então, vocês vão aqui em analisar, estatística descritiva, e vocês vão em descritivo. Então, vocês querem descrever, querem o peso, vocês vão largar o peso aqui dentro e a altura aqui dentro também. E aí vocês vão dar um OK. E vai aparecer um quadrinho bem pequenininho, ó, dizendo, ó, eu tenho 11 pesos, o menor peso é 55, o maior peso é 160, a média deu 91, um desvio padrão de 28. Aquele, quando vocês leem os trabalhos, né, 91 mais ou menos 28, sai daqui, ó, 91 é a média e o mais ou menos 28 é mais ou menos o desvio padrão. Normalmente nos trabalhos é bom a gente colocar o mínimo peso e o máximo peso, né? É legal. Por que aqui a altura são 10 e não são 11? Né? Por que a altura é 10 e não é 11 se eu tenho 11 pessoas lá no meu banco? É que a altura tem um omisso. Lembra que eu disse a vocês que tem aquele número que vocês olharam o fichário, mas ele estava em branco. Consequentemente, a gente não pode considerá-lo como um dado, né? Então, o que a gente tem ali? Vamos voltar ali no resultado. Olha, nós temos 10 pessoas com alturas, a menor altura 1,67, a maior 2, a média 1,83 e o desvio padrão 0,11. Então tá ótimo, né? Beleza, me dá uma visão muito clara. A outra maneira que eu tenho para encontrar esses dados, e algo mais também, é em analisar, estatística descritiva e explorar. Aí tu clica em explorar e vocês podem colocar ali, vamos colocar o peso? Vamos colocar o peso, dá OK? Espera um pouquinho. E aqui mostrou o peso, ó. A média do peso, né? Aqueles intervalos de confiança que às vezes é importante, a mediana, o desvio padrão, o menor peso, o maior peso, e assim vai, tá? Então nós temos aí essa possibilidade de pegar esses dados e colocar na nossa conclusão ali. Lembrando, tá, gente? Eu quase que duvido que alguém de vocês não faça uma caracterização da amostra. Todos os trabalhos, quase, não digo todos, que eu estaria mentindo, mas a maioria dos trabalhos da Físio, sempre os profs querem a caracterização da amostra. O que é caracterização? Quantas pessoas, homens, quantas mulheres, qual a média de peso, qual a média disso, qual é o grau de escolaridade, entendeu? Tu descrever, tu mostrar para a gente, né, a característica das pessoas que estão compondo o teu trabalho. É uma tabela, tá, que a gente cria e fazendo só frequência ou descritiva, né? Aquelas frequências que a gente fez lá no início, lembra? Aqui, ó, no início, ó, quantos são fumantes, quantos são homens, quantos são mulheres, aqui, ó, o percentual, normalmente a gente coloca o N, que é 6, dentro de um parênteses, coloca o percentual. 5, dentro de um parênteses, coloca 45,5. Né? Então, é importante que a gente descreva, né, a nossa amostra, e uma maneira bem prática de se fazer a descrição é essa daí, tá? Então, nós temos aí. Bom, depois, olha aqui. Bom, agora aqui, gente, assim, ó, eu sempre que eu for fazer algo para vocês, vocês já sabem que vocês vão criar, então, um arquivo, né, no Excel, tá? Então, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Vou pegar, achar aqui um exemplinho, vamos ver se tem alguma coisa ali no comentário. Não, tá? Eu vou pegar aqui um exemplo. Deixa eu procurar um exemplo aqui, estou procurando ao vivo, tá? Então, ao vivo, um exemplo. Vamos pegar aqui. Bom, não vou nem saber se tá, o exemplo tá. Vamos ver uma coisa.
Não, aqui já está o banco, já me manda. Ah, esse aqui já me mandou um banco de dados no SPSS, facilitou, né? Ana Lúcia, pode ser? Vamos ver como é que está o banco dela. Isso, tá? Olha aqui o banco delas, até foi bom aqui, tá? Ó, é um banco de dados bem grande, tá? Tá vendo aqui? Ó, olha aí. Olha o banco dela. De 169, 168 pessoas, tá? Aí tem, olha aqui na primeira linha, ó, sexo, idade, tempo, isso, tetor, cargo, parará. Ela tem que me informar, ela me informou, tá? O que que é o setor 1, o que que é o setor 6, o que que é o setor 4, categoria 1 e 2, ela me informou. Sexo, ela botou masculino e feminino, tudo bem, podia ter colocado o número. Escolaridade, que é primeiro grau, segundo grau e tal, tá aqui escrito, eu não sei qual, eu sei, tá? Eu sei. O curso, e aí vem as perguntas que ela aplicou um questionário, e aqui as pessoas respondiam exatamente como sim e não. E tá vendo aqui um monte de 999? Ó, tá vendo aqui? Por que que tem um monte de 999? Porque as pessoas não responderam essa pergunta, tá? Então, quando não responde, ó, aqui tem 888, mesma coisa, tá? Pode ser tudo 9999, não tem problema. Tá? Que são pessoas que não responderam, e se não responderam, eu não posso excluí-las do trabalho, até porque elas responderam, por exemplo, essa pessoa só não respondeu a primeira, mas respondeu as outras, entendeu? E às vezes não respondeu porque ela não tinha o porquê responder, ou às vezes ela não respondeu porque ela esqueceu de responder, né? E então tem esse detalhe. Então eu vou mostrar como é que a gente chama, tá? Eu vou salvar isso aqui na minha área de trabalho, tá? Na minha área de trabalho, que eu vou chamar ele. Tá, eu vou chamar ele por aqui. Então, como é que eu faço então para chamar esse arquivo? Então vamos lá? Eu venho aqui, ó. Tá? Então tu vai me dar esse arquivo em Excel, tá? E eu vou ter que vir aqui, ó, em arquivo, tá? Eu vou abrir dados, tá? Aí clico aqui. Aí aqui vai aparecer o meu computador, né? Onde é que estão as análises? Aqui análise 2020, eu vou procurar o trabalho da Prof. Ana Lúcia. Tá aqui. Só que eu tenho que procurar arquivos em Excel. Se eu quero procurar arquivos em Excel, eu tenho que vir aqui e dizer para ele, procure os arquivos em Excel. Achou? Naquele banco, achou só esse aqui. Beleza. Clico nele, mando abrir. Ele vai dar um tempinho, vai ler aqui e me perguntar, né, é isso mesmo que tu tem ali, ó, participante, parará. Ok. E aí vai aparecer aqui, ó, tá tudo aqui, gente, ó. Todos os dados estão aqui, ó. Sexo, a idade, a escolaridade, né, o setor, categoria. O que que eu tenho que fazer aqui? Essa é um pouquinho chato, né? Eu tenho que dizer para o programa o que que é 3, o que que é 1, o que que é 2, o que que é 6, o que que é tal. Eu tenho que dizer para o programa o que que é 1, o que que é 6, o que que é 4. É isso que eu tenho que dizer para o programa. O que que é 1 e 0 aqui? Um é sim, outro é não sei qual. Mas ela me disse isso. Então eu tenho que ir lá e dizer, olha, 0 é masculino, 1 é feminino, não sei o que é sim, não sei o que é não. Então é isso que eu vou ter que fazer. Só que, imagina, eu não vou precisar digitar nada, só vou precisar organizar. Questão de 5 minutinhos, nesse banco está tudo organizado. Tá? Então aqui escolaridade, 3, deve ser, sei lá, ensino médio incompleto. Tá? E outra coisa, tá, gente? Aproveitando aqui e dizer isso para vocês, tá? Que quando vocês vão montar o banco de dados de vocês, não abram demasiadamente. Tipo assim, ó, o que ela fez aqui, que depois tivemos que alterar, viu? Ó, ela fez assim, ó, ensino fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto, superior completo. Não, já olha que ela tem um banco bom, hein? Imagina quem tem um banco pequeno. O ideal é tu colocar no mínimo possível de classificações. Eu colocaria, e como a gente colocou depois,
ensino fundamental, médio e superior. Acabou. Se é completo ou incompleto, isso não vai fazer diferença. Então, a gente trabalhou apenas com as categorizações de 3, embora aqui tenham 6 categorizações. Só que a gente teve que alterar, porque a gente não conseguiu fazer várias análises estatísticas devido à quantidade de subdivisões na escolaridade, tá? Então, é que nem faixa etária, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, e assim vai. Não, não é para fazer assim, tá? Tu coloca em graduações menores e tu consiga, então, aí, porque senão depois a gente não consegue fazer as análises estatísticas corretas, então, tá? Então, é isso que eu preciso sempre que vocês tenham em mente, tá? Quer fazer um banco de dados no Excel? Faça, não tem problema nenhum, mas tem que ser assim, ó. Assim, ó. Na primeira linha, na segunda linha até a linha que for os participantes e começa a colocar os valores ali. Tá? Não juntar idade. Olha aqui, ó, 44,4. Será que haveria uma necessidade disso, gente? Colocar 44,4, sabe? 44, 32, mas ela deixou, eu deixei, porque, né? Só que o trabalho que ela teve de transformar as idades, por exemplo, eu tenho 54, o quê? Eu tenho 54 mais um mês. Eu tenho que saber o que, que um mês equivale. Um mês equivale menos, seria quase que 54,1 eu tenho de idade, tá? Quase isso, eu não tenho isso ainda, quase isso. Qual a diferença de 54,1 para 54? Não tem, é 54, 54. Quando tu fizer 55, aí tu bota 55, entendeu? Mas, como ela já tinha, claro que a gente não tirou isso daqui, tá? Mas eu disse para ela assim, ó, foi um trabalho em vão isso aqui, foi um trabalho em vão. Não é porque 44, isso aqui dá 44 anos e, sei lá, e 5 meses. 5 meses. Qual a diferença? Não vai ter diferença no final, tá? Então, são coisinhas. E não deve de maneira nenhuma colocar 44A e 5M. 44A de anos, 5M de meses. Se colocar isso aí, depois você vai ficar organizando novamente teu banco de dados para me devolver e a gente conseguir aí sim resolver tudo. Como eu não quero gravar isso daqui, eu vou salvar, não vou salvar e volto ao meu banquinho original ali, certo? Então nós temos aí essa maneira, né, que a gente tem de trabalhar com ele, tá? Que é a criação de um banco de dados. Então a gente tem que se antenar a essas pequenas coisinhas ali. Então a gente já criou um banco de dados, a gente já fez uma tabela de frequências, dizendo quantos por cento são homens e mulheres, quantos por cento são fumantes e não fumantes, já fizemos aqui um cruzamento de variáveis, já calculamos a partir de datas, já fizemos o cálculo das médias e desvio padrão, já sabemos como abrir o Excel no SPSS, tá? Agora, daquele jeito que a gente pediu, porque senão a coisa vai ir para um lado equivocado aí. O trabalho na semana que vem, tá? Deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Vai ser rapidamente falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai entrar, gente, já nos testes paramétricos e não paramétricos. No caso, apenas os paramétricos. Testes que vão comprovar se vocês, o que vocês estão dizendo, né? Se vocês fizeram uma metodologia, ela deu uma diferença significativa, então a gente tem que provar isso que vocês estão falando. E provar o que vocês estão falando é provar através dos testes. Vocês, claro, já leram, né, principalmente na condição que vocês estão já no final do curso, vocês já leram alguns artigos aí, né? Os profs já devem ter dado alguns artigos. E na grande maioria deles, vocês têm o tal do P colocado nos artigos ali, né? E vocês, muita gente, ou a grande maioria, não sabe o que significa aquele P. E é aquele P que vai provar, é aquele P que está provando tudo que vocês estão afirmando. Se existe uma diferença significativa, é o P que tem que mostrar que existe ou não. Como é que eu vou saber se existe?
Se existe, é porque o P ele é menor que 0,05. Se ele for maior que 0,05, já não existe uma diferença significativa. Então, a gente vai trabalhar com muitos exercícios aqui, fazendo comparações. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, tem um exemplo bem aqui, esse aqui, ó, né? O consumo pré e pós-menstrual, né, em relação ao consumo energético das mulheres, né? Será que existe uma diferença significativa no consumo pré e pós-menstrual? Será que tem alguma coisa a ver essa questão? Então a gente vai fazer uma análise, né? Uma análise, e o P lá no final, ele deu isso aqui, ó, menor que 0,05, bem menor, né? Quando ele dá menor que 0,05, a minha conclusão é, existe sim uma diferença significativa, e o que a gente conclui? Que no período pré-menstrual, o consumo energético das mulheres é superior em relação ao consumo pós-menstrual. Pronto, é uma conclusão e acabou. A gente tirou uma conclusão e ponto final, né? Tem uma outra questão aqui, né, que é, por exemplo, tu tomar um medicamento e o que ele está fazendo? Ele está analisando a medida da pressão sistólica das pessoas, tá? Dos pacientes. Antes de tomar o medicamento, que é um medicamento um medicamento aqui está ele, captopril, tá? E depois do medicamento. Então, o paciente 1, ele tinha uma pressão sistólica de 200, tomou o medicamento, baixou para 191. Mas será que essa redução ela é uma redução significativa que eu possa chegar e dizer para vocês que tomar o medicamento faz com que as pessoas reduzam significativamente a pressão arterial sistólica? Não sei, não sei. Pelos números, até esse aqui reduziu 4. Será que para esse foi bom? Né? Agora, esse aqui reduziu 20. E aí? Então, a gente não tem que analisar individualmente, e sim coletivamente. O que a gente conclui no final? Olha lá, deu um P menor que 0,05. Consequentemente, existe diferença significativa, sim, no momento pré e pós tomar o medicamento. Consequentemente, o tomar o medicamento faz com que as pessoas reduzam a pressão arterial, a pressão sistólica. Pronto, tem aí uma questão. Então, isso tudo tem que ser provado, porque por mais que a gente ache, né, é meio que certo isso, olha a quantidade de exemplos que a gente tem, né, gente? Olha aqui, ó. Será que a bebida faz com que tu perca o reflexo na direção? Tu vai me dizer, isso é certo, né? A pessoa que bebe, ela perde o reflexo. Muito bem, isso é certo? Isso é certo. Só que tem pessoas que não, né, gente? Pode ser, varia de pessoa para pessoa, mas se tu realmente tomar bastante, tu perde um pouquinho o reflexo na direção. Isso é meio que uma tendência. Mas tu tem que provar isso para mim. Como é que tu vai provar? Tu vai provar através desse P lá no final. Olha aqui, ó. Deu 0,0011, menor que 0,05. Se ele é menor, significa sim que as pessoas têm diferença significativa no reflexo e elas precisam de mais tempo para fazer uma determinada ação em relação a quem toma e quem não toma bebida. Não é quem toma e quem não toma, né? Antes de tomar, ela tinha um tempo que levava para um reflexo, né? E esse tempo, para alguns casos, por exemplo, essa pessoa ela dobrou o tempo, ou seja, foi pior para ela. O reflexo diminuiu, se ela dobrou o tempo para pisar no freio, dobrou o tempo para ter uma ação, então ela diminuiu o reflexo dela. Então nós temos aí que analisar caso a caso, mas claro, sempre pensando no coletivo, tá? Esse daqui, a gente, ó, a bebida fez bem para ele, ó. Aumentou o reflexo, ó, porque ele levava 80, tá levando 70. Então, né? Mas o que interessa é o coletivo, e no coletivo a conclusão foi essa, né? Ó, existe uma diferença significativa nos tempos das pessoas em pisar no freio quando analisados os dois momentos. Notamos que as pessoas antes de beber, olha, média e desvio padrão, têm um tempo de reação inferior quando analisados após a bebida. Ó, passou de 54 para 68. Portanto, a bebida, conclusão final, faz com que as pessoas percam ou diminua, né, o reflexo na direção. Então tá aí, certo? Essa que é a ideia aí
dos nossos chamados testes estatísticos. A gente vai trabalhar com vários exemplos, né? A gente vai ter aqui, eu já deixei a maioria dos exemplos pré-prontos, né? Aí a gente vai aqui, tem que preencher algumas coisas aqui, a gente vai digitar esses números ali e chegar nesses quadrinhos aqui. Eu tenho que chegar nesses quadrinhos com vocês. Quando eu chegar nesse quadrinho final, eu venho aqui e faço a conclusão, tá? Então essa é a ideia aí. Bom, gente, alguém já conseguiu aí durante a aula alguma coisa? A instalação, além do Frederico? Tan, tan, tan. Oi, gente, acordem. Oi, oi, oi. Ah, não. Ah, não. Vamos dizer que estão dormindo. Não tentei agora, tá? Deixa eu só parar a gravação aqui.